O Big Bang dos smartphones expandiu ainda mais o universo dos jogos eletrônicos. What happens when everyone's favorite ill-tempered fowls are captured, caged, and shipped to Rio? No Brasil, o mercado de jogos eletrônicos acompanha essa explosão e vai além dela, gerando um efeito cascata que faz aumentar a oferta de cursos superiores na área. Mas quem são os alunos que querem fazer do prazer de jogar uma profissão? O que se aprende nas salas de aula num curso de videogame? A gente teve algumas questões no mercado brasileiro que foram, a princípio, muito prejudiciais, que tiveram um lado positivo. Então, por exemplo, toda a pirataria que o Brasil sofreu teve um impacto negativo enorme para todo mundo, mas se teve um aspecto positivo, a gente teve muita gente que teve acesso a muitos jogos. E mesmo no momento que isso teve uma revisão, né, desses valores e uma adequação, né, desses valores, acho que isso ficou um pouco na cultura do jogador brasileiro. Então, como todo profissional ou aspirante profissional, ele é, a princípio, um jogador, então o nosso profissional ele costuma ter um repertório bem interessante. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, hoje um profissional que busca entrar nesse mercado, ele é seduzido pelos números e pela própria paixão. Às vezes ele é jogador, ele é só um apaixonado, ele joga, mas a imprensa, a mídia mostra um mercado cada vez mais envolvente, cativante, promissor, que ele se vê seduzido. Então ele quer entrar nesse mercado, só que paixão não é o suficiente. Você precisa ter um conhecimento técnico, você precisa buscar capacitação, você tem que buscar as grandes escolas. E essas escolas não existiam no Brasil, porque o mercado não está no Brasil. O mercado está vindo ao Brasil. Por que motivo lutamos? Para proteger lar e família. Em 99 chegamos no Brasil. Foi a primeira chegada da Ubisoft no Brasil. Já apostamos no país, porque tem uma população grande, jovem, que gosta de tecnologia, que gosta de entretenimento. E em 2008 decidimos de tentar também criação, desenvolvimento no Brasil. Que profissionais são necessários para se fazer um jogo? Quais são os nomes que estão por trás da indústria brasileira do videogame? A produção de um jogo envolve muitos especialistas. O diretor encabeça o projeto e precisa garantir que a equipe esteja afinada e com a mesma visão do jogo, enquanto o produtor negocia cachês e cobra os prazos. Os artistas criam os personagens, cenários e objetos. O game designer cuida da mecânica do jogo, que é chamada de jogabilidade. Ele diz como a interação vai acontecer. As produções brasileiras são quase todas de pequeno porte, e o game designer acaba cuidando da história do jogo. Mas as grandes produções têm um roteirista, o game writer. O level designer fica de olho para que o objetivo de cada fase fique claro e o jogo seja divertido do começo ao fim. The Transformers should be close, but be careful. The catwalks are crawling with guards. Os programadores transformam a ideia em realidade. São eles que vão escrever o código do jogo ou usar os programas de desenvolvimento de games. O testador é um caçador de bugs. Ele ajuda os programadores a encontrar os erros e melhorar o desempenho do sistema. Além disso, outros profissionais de diversas áreas podem se juntar ao projeto de acordo com o tema do jogo. Para a magia acontecer, um videogame passa pelas mãos de todos e por várias etapas.
partir da hora que você já descobriu quem é que vai jogar, você sabe o que você vai produzir. Eu pulo, não pulo, eu corro, eu pego itens, aí começam-se os testes. Eu vou testar personagem, vou testar cenário, eu vou testar textura, eu vou testar referências. Porque uma vez você chegando já no computador, na hora da produção, de animação e todo esse processo, se você não testou as coisas antes, você acaba perdendo todo o trabalho. A gente procura referência na internet, desenha mais ou menos na proporção que a gente quer. A gente utiliza as esculturas, as modelagens, como uma forma de pré-visualização do produto. Antes da gente fazer uma venda para o cliente, antes da gente entrar com um conceitual definitivo, a gente trabalha de dentro para fora os modelos, a gente faz a parte estrutural, depois a gente entra na etapa de blocagem do modelo, depois a gente passa os detalhes, textura, acabamento. Passou na parte da escultura, eu tô com um processo muito pronto para poder começar a mexer no 3D. Aí começa a separar quem vai fazer as composições de cenário, quem vai fazer a parte dos efeitos, quem vai fazer a parte da programação. Eu vou fazer uma arqueira de cabelo muito comprido. A grande chance de ela enroscar o cabelo na hora que puxar o arco. A gente tem que estudar um todo para que possa vir numa linha de produção. Esse aqui é um exoesqueleto, onde eu vou ter toda a base de animação para o meu personagem e fazer todo o processo de gravação, a mecânica da cinemática dele, o braço ter realmente uma articulação, na verdade o corpo em si, ok? Então aqui eu tenho meu Kinect já ligado, associado com o Animate, eu tenho o meu personagem aqui, junto com o meu exoesqueleto, que é a base principal, e aí eu faço toda a questão da gravação depois do meu personagem ringado e capturado com o movimento do Kinect. Cada vez mais, aquele que deseja entrar no mundo dos games procura cursos livres ou de nível superior. Um dia bateu à minha porta 2 pessoas que faziam parte da primeira empresa de jogos aqui local e me disseram: bom, é o seguinte, os alunos, os caras que são estagiários que chegam lá na empresa, que se chamava Art Voodoo na época, chegam super verdes, não sabem nem o que é um sprite. E aí tu não tá afim não de... A gente soube que você anda orientando os alunos aí, eu já orientava 2 alunos da pós-graduação na área de games, e eles disseram, tu não tá afim não de dar uma disciplina? Eu digo, cara, se vocês me ajudarem, se a gente fizer uma parceria para fazer as aulas, eu topo. E aí, assim nasceu. Nasceu em 2000. Que a área de games, tanto em relação à visão da sociedade, quanto uma visão mais acadêmica no Brasil, ela vem sendo cada vez mais conhecida e cada vez menos alvo de preconceito. Eu comecei a pesquisar os games em 1996 e eu me recordo que isso não era visto com bons olhos no meio acadêmico. Então as pessoas achavam, quando eu falava que estava pesquisando games, que eu estava brincando, ou que moleza, que é o seu trabalho, qualquer coisa. Quando na verdade o trabalho do pesquisador sempre, ou deveria, no meu ponto de vista, sempre se dá por uma relação de prazer. Ele tem que pesquisar aquilo que ele gosta, né? O que falta no ensino de games no Brasil, acredito que seja mais visibilidade. É deficiente em várias áreas, em especial no aspecto de focar corretamente as áreas que devem ser ensinadas. Falta no ensino de games no Brasil ele tá em consonância com a indústria. Entrar mais na área de venda, essas coisas todas assim, porque com relação a ensinar a fazer um jogo próprio, eu acho que tá ótimo.
Hoje, a tendência é de cursos multidisciplinares e, para se destacar, o aluno precisa ter o mínimo de conhecimento nas áreas de informática, matemática, artes e animação. Existem vários tipos de cursos diferentes de jogos digitais, né? As primeiras pessoas que trabalharam, que atuam com jogos, elas não necessariamente fizeram um curso de jogos porque não existia isso, né? As pessoas vieram ou da computação, ou do design, de artes plásticas. Em geral, a primeira geração, digamos assim, de desenvolvedores, eles não tinham onde estudar realmente jogos, especificamente. Hoje em dia já existem esses cursos. A gente trabalha as 3 áreas do conhecimento que envolvem o desenvolvimento de jogos, de um modo geral, né? O design, a arte aplicada e a programação. Você quer estudar game por quê? Porque você gosta de jogar? E, na verdade, você não vai ficar jogando enquanto você desenvolve games. Agora, se você gosta, você quer fazer games porque você gosta do que está por trás, né? Da arte que tem lá e que você quer fazer aquela arte, ou da história do tipo de história que você pode criar, ou do tipo de tecnologia computacional que você quer desenvolver, então sim. Eu sou do Departamento de Educação, que relaciona-se com o curso de Psicologia e da Pedagogia. Mas a gente se relaciona com o curso de Design, que é um parceiro nosso há alguns anos, e o curso de Ciência da Computação. Porque uma coisa super importante de entender na área de games é que é uma área de interface. Ninguém faz game sozinho, né? Você tem que conversar com a informática, com o design, com a arte, com a pedagogia, se você está pensando em jogos voltados para a educação, com a psicologia. Então, é super importante a gente estabelecer essa interlocução de saberes. A PUC hoje tem um curso de graduação e de pós-graduação, onde o aluno sai especialista em entretenimento digital. A PUC do Rio, né, especialmente o Departamento de Informática, tem algumas ações de impacto internacional. Além da informática, outros departamentos também formam pessoas para esta área, né? Eu mencionaria o Departamento de Artes e Design, que também forma game designers, né? A nível de graduação, e tem também algumas ações na pós-graduação. Uma tendência, né, em algumas universidades, como é o caso aqui da Universidade Federal Fluminense, dentro de uma série de cursos, como a área de comunicação, de mídias digitais, de computação, existem disciplinas que especializam o profissional dessa área para atuar dentro do segmento de games. Então, nós aqui na UF temos, por um lado, essa vertente. Por outro lado, também é uma área com uma imensidão de temas para serem pesquisados, né? De todos os aspectos, desde os pontos de vista tecnológicos até os pontos de vista mais humanos ou os pontos mais artísticos. E, evidentemente, grandes universidades e centros de pesquisa têm, atualmente, assim como nós temos aqui, cursos de mestrado, doutorado, centros de investigação, laboratórios de pesquisa, para pensar a questão do game. O curso de Jogos Digitais da Fevale, ele tem uma característica que é o seguinte: a cada semestre, o aluno ele tem que produzir um jogo no final do semestre junto com um grupo. Ou seja, todo o semestre ele é planejado de forma que o aluno consiga entrar na universidade, consiga entrar no semestre e ele consiga terminar um jogo a cada semestre que ele consiga produzir com o grupo. A PUC de São Paulo ela oferece um curso de graduação em jogos digitais. Ele tem o título de tecnológico, mas ele não é um bacharelado, mas é um tecnológico de 3 anos. E a procura sempre tem sido grande e a evasão mínima. Nós notamos que muitos cursos de graduação, nas mais diversas áreas do saber, as turmas começam com um número elevado de alunos e no decorrer do curso esse número diminui. No curso de Jogos Digitais da PUC São Paulo tem um fenômeno interessante, né? Que a evasão é muito baixa. A Axis é uma escola que nasceu da parceria entre a Saga e a Nomon, que é uma escola internacional de Hollywood. A Axis é uma joint venture dessas duas escolas. E a Saga é a nossa escola própria, a escola brasileira, nacional, que existe já desde 2003. A parceria ela foi criada e desenvolvida para fomentar o mercado brasileiro profissional, porque a Saga ela trabalha com um mercado mais voltado para o público mais jovem, não para o profissional final. A gente tem alunos que partem de 12 anos, 13 anos com conhecimentos mínimos.
A Axis já é um público mais exigente, já é o profissional atuante de mercado. O César sempre teve um viés educacional. Muita gente entrava, passava um tempo aqui dentro, aprendia e tal, e depois resolvia sair para outras empresas, até porque o César não cresce na velocidade da ambição das pessoas. Então era natural que algumas pessoas viessem para cá e elas aprendiam com os nossos profissionais, que são de altíssimo nível, e depois iam para o mercado. Então a gente entendeu que havia uma necessidade de trabalhar na parte educacional também. As universidades públicas não têm a velocidade de formação necessária e algumas universidades privadas não dão a devida atenção à qualidade. Então a gente entendeu que a gente tinha aí um espaço que a gente podia trabalhar, que era a formação focada para o profissional e não só para o pesquisador. Então a gente tem a gente trabalha muito com problem-based learning, que é aprendizado baseado em problemas, traz para os nossos alunos do mestrado, das especializações, dos nossos cursos de modo geral, trabalhando com profissionais que sabem dos problemas que já tiveram. E aí você está aprendendo realmente com quem faz. Os jogos eletrônicos são uma mídia dinâmica e durante o curso uma geração de consoles pode ficar defasada e ser substituída por outra. Acompanhar o passo é um desafio para qualquer profissional da área. Well, I think an important thing we do is we try to live in the future. And so the question is, how do you do that? And it's actually not that hard. O mundo vai estar sempre em modo beta e nós em alfa. É o mundo em beta e a gente em alfa tentando encontrar o beta. E isso é um ideal absolutamente inatingível e inconsistente. Toda vez que a gente atinge, o beta mudou de novo e nós continuamos em alfa. We have this new technology, we have this new problem that currently may not be a huge problem for users but we foresee that this is going to happen because people are going to just have more and more and more. Now, if I were a user myself, how would I want these things to respond? And that's the easy part. It's very simple once you can see the potential, it's very simple to sit down and go, what do I want? And if I'm excited by it, or my students are excited by it, then surely other people are going to be too. Para você conseguir fazer isso e não simplesmente ficar copiando dos seus concorrentes, a gente precisa de uma cenarização melhor. Então, quais são os cenários que a gente enxerga para uma determinada área para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Uma vez que a gente enxerga esse cenário e descubra, por exemplo, como é que a gente acha que as cidades vão estar daqui a 10 anos? Como é que a gente acha que a nossa sala de estar vai estar daqui a 10 anos? Bom, isso sabendo como ela vai estar de um modo geral, eu tento identificar, aí no caso do César, que é focado em usabilidade, tecnologia e educação, como é que eu tenho que, onde eu estou agora e o que é que eu tenho que aprender, ensinar, pesquisar e trabalhar para eu estar nesse cenário que eu vislumbrei aqui na frente, que é um bonde que existe e está lá longe, mas ele vai chegar. A gente tem o interesse de mostrar para o mercado que inovação vale a pena. Então o César tem o papel de mostrar para o brasileiro, principalmente, que isso é possível de ser feito. E a gente tem um número muito grande de clientes internacionais que mostra que a gente está na direção certa. No Instituto de Inovação, as soluções não são importantes. O que é importante é a sua capacidade de aprender em função dos problemas que você descobre que existem, que você analisa porque alguém já lhe disse que eles existem e que você cria. Uma parte significativa do problema de inovação ou da proposição inovadora é criar novos problemas. Você quase sempre começa não sabendo nada. Você começa entregando aquele problema ou aquele conjunto de problemas à sua capacidade de aprender. O que eu acho interessante no universo de games como um todo é que eu não tenho limites do que eu posso fazer lá, certo? Eu posso escrever basicamente qualquer coisa, escrevendo qualquer conjunto de regras sob essas coisas para que elas existam em cima disso. Então eu posso mudar física, eu posso mudar matemática, eu posso mudar biologia, eu posso mudar qualquer coisa. Eu posso criar um universo onde a evolução não é darwiniana, não segue a regra de Darwin, segue um outro conjunto de regras. E eventualmente eu posso criar um game onde crianças possam escrever quais são as regras daquele universo, vamos dizer assim, biológico. Um outro onde as regras físicas sejam escritas pelos jogadores. Em 2005, uma das maiores publicadoras de games do mundo anunciou a criação de um campus universitário, o Ubisoft Campus, na cidade de Montreal, no Canadá. Go ahead. Take a picture. Just make sure your thumb's not in the shot. Dad always ruins his images that way.
No Brasil, várias universidades preparam os alunos para trabalhar produzindo games. O objetivo dos cursos é oferecer programas de treinamento em áreas essenciais do desenvolvimento de jogos eletrônicos, como programação, animação e modelagem digital 3D e level design. Apesar da proximidade entre empresas e universidades, a única maneira de entrar no mercado dos jogos eletrônicos é com muito esforço próprio. É o cara que tá saindo da faculdade, ou tá entrando na faculdade, ou simplesmente acha jogo legal. O que ele precisa para começar a fazer jogo? Primeiro, antes de mais nada, o cara tem que saber que basicamente tudo aquilo que ele aprendeu na escola, quer dizer, aprendeu na escola porque ele julgava que nunca vai usar na vida, ele vai usar fazendo o jogo. Principalmente na área de matemática e física. É uma área difícil, é uma área que vai ter que estudar muito, você vai ter que se manter antenado constantemente. Eu não diria que é tão diferente de qualquer bom profissional que tem que estar se atualizando, conhecendo novas técnicas e, enfim, sabendo o que está acontecendo ao redor, mas acho que essa é uma área que muda com muita frequência. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo em volta. A primeira coisa é sólida a base técnica, que é uma coisa que falta hoje. Mais do que gostar de jogo, você tem que entender jogos. Segunda coisa é que não é porque você gosta de jogo que você gosta de fazer jogos. São competências bem distintas. Tem gente que escreve sobre jogo, tem gente que programa jogo, tem gente que ilustra jogo e tem gente que joga. E essas pessoas são totalmente diferentes. Não se fechar muito, eu faço games, eu só quero ver, só quero ler tudo relacionado a games. Não, você tem que fazer isso, mas você tem que fazer mais. Você tem que fazer muito mais para você ter ideias. Você não está produzindo um jogo para você, né? Assim, você vai ter que saber abrir mão de algumas das suas ideias, dos seus conceitos, para poder fazer aquilo se tornar um produto e não só um hobby, uma arte. No caso da Angry Birds, da Rovio, eles fizeram mais de 50 jogos para ter esse resultado, né, com Angry Birds. Então, acho que assim, qualquer plano que alguém vá fazer, que tem interesse em desenvolver jogos, que tem interesse em entrar nessa área, leva isso em consideração. Então, assim, não faça com que seu plano dependa do resultado do teu primeiro, do teu segundo, do teu quarto, 8º projeto. E se você fizer isso, né, que não é nem um pouco fácil, né, não se iludir ali com as possibilidades de um projeto e tudo, você vai ter uma chance muito maior de sobreviver e de eventualmente dar certo nesse mundo aí nosso. Para atender a demanda do mercado por mão de obra especializada, um diploma complementar é sempre bem-vindo. Mas não adianta dominar as técnicas se você não estiver antenado com as tendências e os novos modelos de negócio do mercado, ter visão empresarial, promover e divulgar o seu trabalho. Ter outra graduação é um ponto positivo para uma carreira na área de games. Mas o profissional do videogame tem conhecimentos que podem ser usados para além do mercado de jogos. Os mesmos processos e as mesmas tecnologias que você usa para fazer um game, você também usa para fazer uma simulação em um ambiente da indústria do petróleo. Você usa para fazer uma simulação dentro de uma situação de defesa nacional. Você usa para fazer efeitos especiais na televisão e no cinema. Então, isso é o reflexo dessa convergência, dessa necessidade para um profissional híbrido. O fenômeno da gamificação e aplicação das tecnologias interativas em outras áreas do conhecimento abre o leque da atuação profissional. A tendência do jogo é entrar em várias das outras áreas. Aí é normal que isso tenha um impacto no estudo e as outras áreas começam a estudar games. Além do que o jogo em si é uma equipe multidisciplinar, né? Tem o game designer que vai pensar o jogo, tem o artista que vai desenhar, o músico. Você vai ter, dependendo da área, se um jogo é um jogo sobre Segunda Guerra, você tem que ter um historiador trabalhando com você. Se é um jogo, um serious game para um hospital, você vai ter que ter um médico. Então, é normal que você também tenha essa penetração nas várias áreas. Todo começo de semestre eu pergunto para os alunos, né? Quem foi aqui que o pai obrigou? Fala assim, você, meu filho, vai estudar jogos digitais. Nesses 5 anos, nunca ninguém levantou a mão até ano passado. Na turma deste ano apareceu um menino e falou assim, meu pai não obrigou, mas eu
manifestei um interesse muito leve, que eu estava perdido, e ele procurou e achou esse curso no site do MEC, porque o curso da PUC ele é bem avaliado, ele tem nota máxima no MEC. Meu pai achou e sugeriu que eu viesse fazer esse curso. Foi o primeiro caso em 5 anos. O videogame é um dos produtos culturais do século XXI. E o estudo dos jogos eletrônicos é levado cada vez mais a sério no mundo acadêmico e na sociedade. Num futuro próximo, vai ficar fácil responder a pergunta: pai, eu quero trabalhar com videogame. O que eu tenho que estudar?